Boa noite. O som tá ok? Tá. Só esperar o retorno para ver se o som tá bom. Então, acho que eu posso dar início. Boa noite, meu nome é Rafael e hoje eu estou representando a Liga Acadêmica de Fonoaudiologia da UFRJ e hoje a gente vai falar um pouco com a fonoaudióloga Rosana, do Instituto de Desenvolvimento Infantil, sobre dificuldades alimentares infantis. Vou convidar a Rosana agora para entrar. Olá, boa noite, Rosana. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo? Tá conseguindo me escutar bem? Sim, Tá boa a imagem? perfeitamente. Sim, e você? Tô. Tá tudo ok aqui. Então tá bom. Boa noite. A gente hoje vai falar um pouco sobre dificuldades alimentares infantis. A Rosana, ela é fonoaudióloga do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Não arrisquei falar seu sobrenome porque eu não acertaria, Mas entendeu? é simples de falar, é Maganini. Ah lá, eu ia errar, viu? Eu já ia pronunciar de outra forma. É, Tudo bem. a gente acho que já atingiu um número bom, já dá para a gente começar. Rosana, você poderia começar falando um pouco com a gente o que são as dificuldades alimentares infantis e quais são? Ok. Então, eu acho que a gente pode pensar, talvez tenha um público grande hoje, né, de estudantes de fonoaudiologia da graduação, né? Sim, sim. Então, que podem vir a ficar interessados depois em atender esse tipo de paciente. Então, vamos pensar assim: a dificuldade alimentar é multifatorial, mas antes a gente pode pensar o seguinte: tem a dificuldade alimentar temporária. Então, aquela criança que está, por exemplo, com um dente nascendo, ou está passando por um período de resfriado, enfim. Então, até um mês ela pode ter essa dificuldade alimentar passageira, certo? Ou então tem aquela dificuldade alimentar já instalada, podemos dizer, né? E aí múltiplas definições foram acontecendo, né? De um tempo para cá, para tentar definir a dificuldade alimentar. Então, a gente tem a seletividade alimentar, a recusa alimentar, os transtornos, né, evitativos alimentares, que já são casos mais agravados, mas o mais importante é a gente saber que o paciente com dificuldade alimentar, ele vai ter a causa multifatorial, tá? Nunca é só uma, ele só tá com uma dificuldade de mastigação. Então, esse é um paciente de MO, não é um paciente com dificuldade alimentar que nós atendemos no instituto, né? Então, o meu paciente, ele tá com a dificuldade de deglutição. Esse é um paciente, então, de disfagia, né? O paciente Aham. que tem uma dificuldade alimentar, que tem uma recusa alimentar, ele tem muitos processos ali atravancando essa alimentação dele. Então, tem muita coisa acontecendo em casa ou com a saúde dele, enfim, que tá trazendo essa recusa alimentar, essa dificuldade. É, aí você já puxou, acho que um pouco o assunto para a próxima pergunta, que é mais ou menos quais os pré-requisitos para o fonoaudiólogo atender esse tipo de público em especial. Ok. O profissional que deseja atender pacientes de recusa alimentar tem que ter a especialização em motricidade orofacial ou em disfagia, minimamente, né? Porque a gente tem visto, infelizmente, assim, profissionais que não têm nenhum tipo de especialização em nenhuma dessas duas áreas, começando atendimento, né? Sem muito Uhum. embasamento teórico aí. Então, a gente acha que tem que ser por esse caminho. Uma das frases, eu acompanho, tento acompanhar sempre a live de vocês, e uma das frases que a doutora Patrícia geralmente fala é a questão da visão além da boca. Por que o Instituto prega tanto essa visão do além da boca? E assim, é uma visão um pouco estranha, porque a gente está falando para fonoaudiólogos. Então, o fonoaudiólogo olhar além da boca, o porquê?
É difícil, né? A gente aprende na graduação, vocês estão aprendendo também, né? Que o objeto de estudo do fonoaudiólogo é a boca, né? Então, como assim, né? Além da boca. Então, a gente fala bastante, né, que o fonoaudiólogo tem que abrir a cabeça, tem que ampliar o olhar. A Patrícia trouxe essa abordagem para o Brasil há quase 10 anos já. E justamente é esse o nosso objetivo, né? Tirar o foco da boca, porque quanto mais a gente coloca o foco ali na boca, né? Se a gente pensar em algum trabalho direcionado, repito, a gente está falando de crianças com dificuldade alimentar, não estou falando de um paciente de MO, né? Um paciente que a gente tem que trabalhar a motricidade oral. Que a gente não vai, de repente, fazer um exercício, não vai focar na boca, não é isso. Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Aham. Mas assim, a gente tem que pensar que a abordagem integrativa que a Patrícia trouxe para o Brasil, né? E eu estou representando aqui com muito orgulho, ela é baseada no que a gente chama de alimentação responsiva. O que é alimentação responsiva? É quando você. Duas coisas, né? A gente tem que entender todo o desenvolvimento dessa criança e tentar entender o que está acontecendo para que essa dificuldade alimentar esteja se instalando, né? Ou já esteja instalada. E a abordagem integrativa vai olhar a criança como um todo, só que também vai tentar respeitar, né? O foco é respeitar as necessidades dessa criança, o conforto dessa criança, a autonomia dessa criança para comer e as relações que essa criança tem também em casa. Então, por exemplo, se ela é forçada a comer, não adianta eu ficar trabalhando com ela para que aceite alimentos, por exemplo, né? Alimentos diferentes, né? Então é Aham. baseada na autonomia, na competência e nas relações dessa criança. Então, desde a escola até o cuidador e em casa. Então, a gente tem níveis de autonomia, isso que a gente tem que respeitar. Eu não posso querer que uma criança de 1 ano e pouquinho coma perfeitamente com uma colher, enfim, com um garfo, né? Então, eu não posso querer que um bebê de 8 meses consiga mastigar uma carne. Então, a Sim. gente respeitando e adequando, né, orientando esses pais e fazendo essa transição desses alimentos, dessa autonomia, orientando esses pais, é que é baseada o nosso atendimento. É, qual a importância da equipe transdisciplinar no atendimento ao paciente com dificuldade? Exatamente isso que a gente está falando, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem que observar e a gente tem que focar, estudar essa criança, né? Avaliar essa criança como um todo, entender o que está acontecendo nessa casa, nessa família ou com essa criança, que possa estar trazendo essa dificuldade alimentar. Então, quando eu não olho só para a boca e eu amplio esse olhar, avaliando tudo isso, né? A alimentação não é só comer, né? Não é só se Sim. nutrir. Tem muita coisa que está acontecendo ali por trás. Então, se a gente pensa que essa criança está com uma dificuldade alimentar em virtude de uma inabilidade motora oral, eu preciso do fonoaudiólogo, né? Se eu percebo que essa criança, por exemplo, está com uma dificuldade alimentar, ela não está querendo comer porque ela tem algum sintoma gastrointestinal, então ela come, dói o esôfago, ela come, ela tem diarreia, ela come e ela vomita. Então, ela começa a fazer registros negativos com relação a essa alimentação. Então, se eu não trabalhar, se eu não tratar, né, com o gastropediatra, por exemplo, essa parte, não adianta eu ficar tentando trabalhar aqui sozinha, né? Então, a equipe transdisciplinar do Instituto é uma equipe muito integrada e todos os pacientes, todas nós, né, da equipe, sabemos do caso de todos os pacientes. Então, por exemplo, eu faço uma avaliação, eu tenho que discutir com a nutricionista se o diário alimentar dessa criança tá ok, se a gente tem que mexer em alguma coisa, certo? Eu tenho que discutir com a terapeuta ocupacional se ele gostar mais de crocantes, tem alguma coisa a ver? Você pode me ajudar, né? Essa família está precisando de algum atendimento com a nossa psicóloga, essa mãe está muito desesperada, né? Elas chegam para a gente bastante aflitas, né? Então não adianta eu só focar na boca, achar que é só a fono que vai resolver, porque a gente não vai resolver sozinha um caso de dificuldade alimentar. Tá. Como vocês trabalham no Instituto,
a avaliação da criança, dessa criança que chega para vocês. Você acabou de falar que quando a gente enxerga além da boca, a gente acaba envolvendo outros profissionais. Então, assim, todas as crianças passam por todos os profissionais. O que vocês preconizam nessa avaliação? A gente tem dois tipos de programa de avaliação no Instituto. Então, podemos dizer primeiro o mais comum, né? Que tem lá nosso arroz com feijão. Então, esse paciente geralmente chega para avaliação fonoaudiológica, certo? E aí, essa avaliação, eu posso falar daqui a pouco, é composta por 3 momentos, a gente já fala. E tem um outro tipo de avaliação, que é, de repente, pacientes que moram fora de São Paulo ou fora do Brasil, que vêm para o Instituto e passam um dia todo no Instituto e passam por todos os profissionais para otimizar a viagem dessa família que veio até aqui, né? Para não ficar esse jogo, assim. A gente tem até um outro programa também do paciente que ficar em São Paulo e ficar uma semana em atendimento, mas aí são casos, né? Tem caso a caso. Então, a gente tem esses tipos de programa no Instituto. Mas o mais comum, né? Que provavelmente também é o que de repente, os fonoaudiólogos acabam fazendo também. Então, voltando. Então, esse paciente chega e ele vai passar pela avaliação fonoaudiológica. Primeiro, então, que é composta por 3 momentos. O primeiro momento, a gente preconiza que a criança não vá junto com os pais para essa anamnese, para essa entrevista. E ali a gente vai fazer uma anamnese, uma entrevista, pesquisando, investigando, né, tudo que essa criança passou desde a gestação. A gente tem que tentar encontrar ali, tem que escarafunchar, depois, por isso que a gente precisa da equipe, né, para juntar depois todos os dados, mas a gente tem que colher o máximo de dados ali, né, às vezes leva até 1h30, então assim, a gente fazer uma entrevista, uma anamnese com uma família, de um paciente com dificuldade alimentar, e eu tenho meia hora para fazer uma entrevista, não vai dar certo. Né? Porque não vai dar para a gente pesquisar tudo isso com a família. Eles chegam sempre muito tristes, muito emocionalmente bastante abalados. Eles já vieram, às vezes, de outros profissionais, já passaram em mais de, sei lá, 2, 3 pediatras. Então, quando eles chegam lá e eles percebem que a gente acolhe e a gente quer ajudar, né? E que o foco realmente, como a gente falou, não tá só na boca, então ali começa, né? Então tem família que vai chorar, que vai colocar tudo isso, e eu não posso ter um horário contado assim no relógio porque senão eu não vou conseguir descobrir o que eu tô querendo, né? A gente não segue nenhum protocolo rígido, né? Não tem na fonoaudiologia ainda no Brasil nenhum protocolo rígido que avalie tudo isso, né? Que faça essa anamnese completa, né? É quase que um processo intuitivo. Conforme os pais vão falando, a gente vai puxando ali os assuntos, já vai fazendo alguns links e vai tentando pegar o máximo de informações ali. No segundo momento, então, sem a criança. No segundo momento, é a avaliação da criança propriamente dita, né? Então, ela vai trazer os alimentos que ela está habituada a comer e a gente vai avaliar essa mastigação, essa relação dessa criança com o alimento. Mas antes de chegar nessa fase, antes de chegar quando a gente conversa com os pais, eu esqueci de falar, a gente pede para a família preencher um diário alimentar, um inventário alimentar, né? Então, colocar todos os alimentos que essa criança aceita, colocar os alimentos que ela aceita mais ou menos, né? Descrever para a gente 3 dias dessa criança o diário alimentar. Então, assim, 2 dias na semana e 1 dia de final de semana. O que ela comeu, quanto ela comeu, que horas que ela comeu, como ela reagiu quando ela comeu determinado alimento. Então, tudo isso a gente vai analisar antes de atender essa família, né? É trabalhoso atender criança com dificuldade alimentar, não é tão simples, né? Essa família vai enviar para a gente um vídeo da criança, um vídeo de refeição da criança, para a gente ver também esse comportamento e até olhar um pouco mais essa questão do ambiente familiar, do ambiente da refeição desse paciente.
E vai preencher também o que a gente chama de questionário sensorial, né? Talvez para os alunos da graduação é mais complicado, assim, mas vou falar rapidamente. É um questionário que vai levantar o perfil sensorial dessa criança. Então, se a gente pensar que, né, vou falar de um modo bem simples, se a gente pensar que o sistema sensorial, que é como eu respondo para as informações que chegam no meu organismo, né, vai dizer para, se eu pensar nisso, que o sistema sensorial vai fazer um raio-x do alimento dentro da minha boca, quando você coloca alguma coisa dentro da boca para mastigar, o seu sistema sensorial faz uma leitura ali dentro, faz um raio-x e ele vai te falar como que você tem que mastigar isso. Ah, isso é uma gelatina, você vai amassar um pouco ali, você vai engolir. Ah, não, isso é um pedaço de carne, você precisa mastigar mais. Ah, não, esse é um crocante, né? Faz creque, creque. Então, esse sistema sensorial dá bastante respostas também para a gente do que essa criança está aceitando em termos de alimentação. Então, uma das nossas TOs, né, terapeuta ocupacional, que tem a certificação em integração sensorial, a gente não vai ficar se aprofundando muito sobre esses assuntos, né, para os estudantes da graduação, mas para dizer que vocês têm que começar a estudar bastante depois, né? Que tem muita coisa para aprender, para atender pacientes com recusa alimentar. E aí, então, elas vão fazer um perfil desse questionário que os pais preenchem previamente e vão. Então, por isso que aí a gente tem uma reunião de equipe, né? Depois para avaliar tudo isso. A nutricionista vai olhar esse cardápio para a gente. A gente vai somar com as informações da avaliação que o fonoaudiólogo fez com a criança. Então, vai tentar encaixar esse quebra-cabeça, né? Esse é o diferencial da abordagem integrativa, entender tudo isso, né? Não vou virar simplesmente e falar, ele tá tomando só tá comendo papa com 3 anos. Ah, só trabalhar a mastigação. Seria muito simples, né? Seria muito simples. O fonoaudiólogo aprendeu a trabalhar a mastigação. Mas essa criança não coloca um alimento diferente na boca para você conseguir trabalhar essa mastigação, né? E aí depois a gente tem o terceiro momento, que é a devolutiva. Então a gente fez a reunião todas as segundas-feiras, a gente sai quase 10 horas da noite do instituto, né? Sempre falo isso com muito orgulho, porque é para mostrar que a nossa equipe realmente é bastante integrada, a gente discute os casos de verdade, né? Com a Patrícia e com toda a equipe. E a gente vai dar a devolutiva para esses pais, de novo, sem a presença da criança. Porque eles ficam também ouvindo tudo isso e depois eles começam a repetir, né? Ah, eu não como, ah, eu fui prematuro, ah, eu tenho baixa imunidade. Então, assim, vai assumindo esse papel, né? E aí ali a gente vai também, com a abordagem integrativa, pensar em quais prioridades a gente vai dar no tratamento. Ah, esse paciente tem que ir para o gastro? Ah, acho que umas sessões de um psicoatendimento com a nossa psicóloga, será que valeria a pena? Né? Ah, será que tem que melhorar alguma coisa aqui com a nutricionista desse diário alimentar? Ah, será que as TOs podem ajudar em alguma coisa dessa parte sensorial? Ou é só fazer a fono? Enfim, a gente também tem que priorizar, não dá para sair encaminhando para vários profissionais ao mesmo tempo, porque os pais também ficam, às vezes, um pouco perdidos, Sim. né? Você falou da primeira avaliação, né, ser sem a criança. Então, qual a importância dessa família durante esse tratamento? E eu diria até mesmo qual a importância da família durante a avaliação. Então, durante a avaliação é fundamental, né? Essa família, porque assim, a gente quer trabalhar a criança, só que a abordagem integrativa olha muito para essa família, porque é essa família que tá com a criança quase que mais da metade do dia, se essa criança estiver na escola, né? Então, muito mais. Então, se eu não orientar essa família, se eu não mostrar para essa família o que está acontecendo com essa criança, por que ela está com essa dificuldade alimentar, eu não vou conseguir trabalhar com esse paciente. A família, a mãe, ou de repente uma cuidadora, a babá, uma avó, um tio, um pai, até pai, tem muito pai que vai também. Eles entram, na grande maioria dos casos, na sessão junto com a gente. Porque é diferente, né, do que os fonoaudiólogos estão habituados a trabalhar fala, linguagem, voz, mesmo o MO e tudo, às vezes a gente sobe só com a criança, os pais ficam na sala de espera, e depois a gente desce e fala, ó, hoje a gente fez isso, tenta fazer
isso aqui em casa e tal. Ah, ela foi bem, não foi bem. Então, a nossa abordagem preconiza que os pais participem dessas sessões. Né? Não vai vir o pai e a mãe toda a sessão, mas eles começam a se revezar, então vem uma avó, porque todo mundo tem que falar a mesma língua com a criança. Então, se eu tô dizendo que ela só vai colocar na boca o alimento X se ela quiser, mas aí alguém em casa faz uma pressão para que ela coloque, então a gente não tá falando a mesma língua com ela. Então, os pais têm que entender, a gente não pode julgar esses pais de jeito nenhum, porque senão também a gente não traz eles para o nosso lado, né? A gente tem que ter muito estudo, muito embasamento teórico para explicar para esse pai, para essa mãe, para essa família o que aconteceu, o que está acontecendo para que a criança esteja passando por isso, né? Que esteja acontecendo isso. Então, a família, a importância da família é fundamental. A gente não vai tratar ninguém sozinho, a gente não vai conseguir consertar a criança, que a gente brinca, né? Que não é um objeto que você deixa lá para consertar. A gente faz, esse pai ou essa mãe, enfim, ou essa avó, estão ali junto na sessão, eles estão vendo o que a gente está fazendo para que eles possam reproduzir em casa, né? A gente tenta que todos os pacientes façam sessão 2 vezes por semana, mas nem sempre é possível, por logística, por questões financeiras, por questões de horário, enfim, né? Mas imagine, vai lá, trabalha 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e chega em casa, não aplica o que a gente está preconizando, então realmente fica complicado. Tem uma pergunta aqui. A parte da avaliação da alimentação da criança, o vídeo, é antes da avaliação ou na anamnese? Não Então, entendi. na verdade, a gente preconiza que a gente assista isso e veja tudo isso antes da anamnese, antes da Ah, tá. entrevista. Então, de repente, se o pai não enviou até a nossa avaliação, esse pai tem que enviar para a gente poder assistir e entender tudo isso, porque depois a gente vai ter o terceiro momento, que a gente tem que discutir com a equipe para fechar esse diagnóstico, né? E entender tudo isso. Como é o processo terapêutico nesse tipo nesse perfil de paciente, né? Nas crianças com dificuldades alimentares? Obviamente que o processo terapêutico vai ser lúdico, porque a gente está falando de criança, né? Então, com certeza a gente vai ter que pensar sempre numa coisa lúdica. Mas como eu estava falando, a gente não vai entrar com exercícios para essa criança comer. Não vai ser um exercício que eu vou pedir para ela fazer aqui na boca ou que eu vou tentar fazer na boca dela, né? Veja, vamos entender que público que a gente está falando, né? A gente não está falando de um paciente que tem só uma dificuldade de habilidade motora oral, né? A gente está falando da dificuldade alimentar, que é multifatorial. Várias outras coisas começam a se instalar ali naquele caso. Então, obviamente, vai ser com recursos lúdicos, né? Obviamente, vai ser com alimentos. E eu não vou ter o foco de fazer essa criança comer, porque isso também é um mito, assim, que os fonoaudiólogos acham que eles têm que fazer a criança comer. Né? Então a fono, por exemplo, do home care vai na casa, não, mas aí tem que vir na hora que a criança vai comer para tentar dar comida para a criança, né? Não precisa do fonoaudiólogo para tentar dar comida para a criança. O fonoaudiólogo tem o papel de habilitar essa criança para conseguir comer com segurança, com conforto e com alegria para participar das refeições à mesa, né? Eu não tenho que ficar dando comida para ele. Então, eu tenho que entender que eu tenho que usar os recursos para conseguir habilitar essa criança. Estou falando junto, também não podemos esquecer da família, né? Que eles compreendam tudo isso, para que ela comece a aceitar com conforto e segurança os alimentos que ela, por enquanto, aceita, os alimentos, por enquanto, que ela tem condição de mastigar. Certo? Então, mas ele já tem 2 anos, já tem que estar comendo arroz, feijão, carne e legumes. Não é bem assim, né? Às vezes ele tem 2 anos, mas ele não aprendeu ainda a mastigar. E, às vezes ele tem 2 anos, mas ele não consegue lidar com aquela textura do arroz esparramando ali dentro da boca, né? Ou então estão forçando ali uma papa, uma sopa, um negócio assim para garantir a parte nutricional. E esse paciente não consegue lidar com aquilo, então ele vai recusar, certo? Então, tudo isso está em jogo na hora
da gente pensar na terapia. A gente não tem que. A criança não tem que comer aquilo que eu acho que é certo. A criança tem que comer aquilo que ela está conseguindo. Aos poucos a gente vai elaborando tudo isso, a gente vai aprimorando esse trabalho, aprimorando a mastigação, de repente, né? Para que ela aceite, para que ela tenha condições de mastigar um alimento diferente, né? Não posso virar e falar, ele não gosta de carne. Ele vai ser vegano, ele não gosta de carne, é vegetariano. Então, não, a gente tem. Essa criança pode comer carne, ela pode comer carne em outra preparação, por exemplo, né? Então, ao invés de eu dar um bife para ele, de repente, se eu der uma almôndega, quem sabe ele consiga mastigar. Só que se eu não tenho essa visão, né? E se eu não penso com esse olhar ampliado que a gente está falando aqui, às vezes fica difícil. Eu fico muito presa na boca e muito presa em fazer essa criança entender como que tem que mastigar essa carne, né? Não, mas ela tem que comer carne. Ela tem que comer carne, mas vamos tentar facilitar no começo até que a gente elabore tudo isso, né? Sim, vou tentar começar a puxar agora as perguntas que estão Tá chegando para a bom. gente. E eu Aham. acho que a primeira, numa ordem, para a gente seguir uma ordem meio que lógica, quais são os pré-requisitos para essa criança iniciar a introdução, para, como é que é, ela realizar a introdução alimentar? Tá, então a gente pode pensar nos sinais de prontidão desse bebê, né? Antes da introdução alimentar. Então vamos pensar assim: essa criança está habituada ou à mamadeira ou ao bico do seio da mãe, certo? Ela está acostumada só com aquele sabor de leite. Então, com 6 meses, o pediatra vira e fala: bom, agora podemos começar a introdução alimentar. E aí, quais são os sinais que dizem pra gente que esse bebê realmente está pronto para a introdução alimentar? Primeiro, ele tem que estar sustentando esse pescoço, né? Para a gente comer, imagine a gente comer com esse pescoço assim, o quanto vai dificultar. E ele está no aprendizado, dos 6 meses até um ano, é um período bastante importante. Então, de repente, você vai chegar com um alimento ali, não necessariamente ele já vai sair abrindo a boca e comendo. Pode ser um pouco vagaroso, né? Então, a gente tem que pensar nesses pré-requisitos antes. Então, essa criança, esse bebê já está começando a se interessar pelos alimentos da família. Então, ele sentou ali junto com os pais, está ali no cadeirão, ele já começa a olhar, começa a se interessar, começa a querer pegar. Isso também é mais um sinal de prontidão, né? Esse bebê tem que ter colocado objetos à boca, né? Então, quando ele leva objetos à boca, por isso que existem os mordedores, que é para justamente dessensibilizar essa cavidade oral. Daqui a pouco vai chegar um sabor diferente, vai chegar uma textura diferente daquele bico do seio da mãe que ela estava acostumada, né? Vai chegar uma papa ali, um negócio amassado, enfim, vai chegar alguma coisa que eu vou pôr na boca. Então, se ela não tiver experienciado, né, de uma forma agradável esses estímulos orais, pode ser que a introdução alimentar não seja tão fácil, né? Porque vai ser muita novidade ali dentro daquela boquinha. Então, por isso que seria legal a gente, a partir dos 3 meses, pelo menos, começar a oferecer esses mordedores para a criança. Fazer uma higiene oral confortável e agradável para essa criança. Né? Nunca fazer nada forçando, deixar ali na boquinha dela aqueles registros negativos, né? Os objetos orais, os mordedores. E ela colocar a mão na boca. Então, tem muitos pais que a hora que o bebê coloca a mão na boca, eles pedem para tirar. Pedem para tirar, né? Ou tiram a mão do bebê. A mão tá suja, não vai ficar com a mão na boca. A gente já pegou um bebê que não levava nada à boca, porque quando ela colocava a mão à boca, o pai dava um tapa na mão. Não pode colocar a mão na boca, vai ficar daqui a pouco com um mau hábito, vai fazer sucção digital daqui a pouco, né? Mas não vai, né? O chupar o dedo não vem desse estímulo da cavidade oral nessa fase aí, antes da introdução alimentar, né? Ou muitos bebês prematuros, né? Que aí tem uma imunidade mais baixa. Então, assim, eles também têm os pais evitando que eles coloquem a mão à boca para não se contaminar e tal, né? Então, isso pode trazer algum tipo de prejuízo ou pelo menos retardar um pouco essa introdução alimentar. Acho que ficou bem claro. A próxima pergunta: quais são as causas da alteração sensorial
em crianças sem síndrome? As causas da alteração sensorial, Isso. o sistema sensorial, ele é desenvolvido intraútero. Então, a gente pode pensar de uma forma simples, assim, que é na maioria dos casos que aparecem pra gente, de repente um bebê prematuro que não teve aquela gestação a termo, né? Que não teve aquela gestação até ali a partir das 37 semanas, enfim, que seria o bebê a termo. Ele nasceu antes do tempo, então pode ser que não tenha ainda amadurecido esse sistema sensorial, porque ele foi retirado antes, né? Então, quando a criança tá lá na barriga da mãe, tem o líquido amniótico, então a mãe tá subindo uma escada, ela tá virando na cama para dormir, ela tá se movimentando. Então, ali já começa esse sistema sensorial ser maturado, ser amadurecido. Então, pode ser que tenha essa imaturidade se ele tiver, por exemplo, nascido prematuro. E aí não quer dizer que depois ele faça uma avaliação, né, com a terapeuta ocupacional, com a certificação em integração sensorial, que ele tenha um problema. É uma questão de amadurecer tudo isso depois nas sessões. Outra questão é uma. Você acha que as questões alimentares estão aumentando? Aí ela conta, dá um breve relato que atualmente ela tem observado que os pais têm tido essas queixas mais do que alguns anos atrás. Então, tem algumas questões que a gente pode pensar, né? De repente, uma é que hoje os pais, né, mais esclarecidos, talvez, né, assim, de repente a gente olhe melhor para essa criança. Antigamente não, tinha que comer e ponto final. Aquela criança com medo acabava comendo. Imagina, na minha época não tinha nada disso. Colocava lá o chinelo em cima da mesa e comia o que tinha na mesa, senão apanhava, né? Então, talvez um pouco isso esteja sendo mais ponderado e aparecendo mais essa dificuldade, as crianças tendo mais voz, né? Esses pais olhando. Tem um outro aspecto também que é o seguinte: crianças que têm alergia alimentar, elas vão ter alterações gastrointestinais. E a gente sabe que as alergias alimentares, de 3 décadas para cá, ela tem aumentado bastante. Então, vamos pensar que se a grande maioria dos pacientes com dificuldade alimentar são crianças, né? Falando de uma forma simples aqui para os alunos da graduação, são crianças que tiveram registros negativos com a comida. Então, ela comia, doía. Ela comia, vomitava. Então, eu tenho um registro negativo. Eu estou entendendo que comer não é legal. E a criança que tem alergia alimentar, ela passa por essas alterações gastrointestinais. E as alergias alimentares também estão aumentando, né? A maioria, e é o grande candidato à dificuldade alimentar, né? Um dos são as crianças que têm esses registros negativos. A próxima, como. Só um instante que eu estou tentando ler aqui. Tá bom. Essa questão da dificuldade alimentar nas crianças com encefalopatia crônica da infância, paralisia cerebral, né? Sim, se a gente for pensar que, a gente não falou no começo, né? Então, até 30% das crianças típicas, das crianças que não têm nenhuma alteração no desenvolvimento, até 30% pode ter uma dificuldade alimentar, em alguma fase ali do aprendizado alimentar. Então, se a gente pensar que essa criança tem uma neuropatia, tem uma outra doença associada, esse número, a chance dessa criança ter uma dificuldade alimentar vai aumentar muito. Vai aumentar muito, certo? Então, quanto mais grave, independente da patologia, independente da doença, quanto mais grave, mais chances de ter uma dificuldade alimentar, né? Quando a gente pensa até nos autistas, né? Nem é o foco da pergunta. Mas quando a gente pensa nos autistas, eu estava lendo um artigo ontem que foi feito um levantamento. A dificuldade alimentar apareceu em 100% dos casos nos autistas, né? Então, qualquer patologia, qualquer alteração associada, o nível de dificuldade alimentar, a chance de aparecer uma dificuldade alimentar é muito grande.
Qual a relação entre dificuldade alimentar e a GTT? Então vamos lá. A dificuldade alimentar é isso que a gente vem falando até aqui, certo? A GTT é a gastrostomia. Então a gastrostomia é uma via alternativa de alimentação. Não sei se todo mundo já viu, enfim, é um bottom, né? A criança vai, né, falando de uma forma feia, assim, a criança vai comer pela barriga. A comida é diretamente introduzida ali, né? Então, ou essa criança ao nascimento já precisou fazer uma gastrostomia, não conseguia mamar, enfim, não conseguia se nutrir. Ou essa criança teve, veja, são casos extremos, né? Não estou dizendo que uma criança com dificuldade alimentar, né? Tudo isso vai tentar ser trabalhado antes disso. Então, uma criança que ficou com uma dificuldade alimentar muito severa, tá com uma recusa muito severa, vem perdendo peso, não vem ganhando, não vem se desenvolvendo adequadamente, o gastropediatra, o pediatra optam por fazer essa gastrostomia, porque aí ela consegue recuperar essa nutrição. E pra gente, se a gente for pensar, é que no Brasil não é muito comum, né? Nos Estados Unidos, enfim, em outros países, porque às vezes os pais ficam assim, ah, não, mas meu filho vai comer pela barriga. Não, 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 isso é retroceder. E na verdade não é retroceder. Se essa criança tá com essa aversão à comida ou com essa dificuldade, não vem ganhando peso, se você coloca a gastrostomia, não casos extremos, né? Ela tá sendo nutrida. E a gente tem tempo para trabalhar essa relação com a comida com ela. Então a gente vai ter tempo de ensiná-la a comer, de ensiná-la a mastigar, ensiná-la a se relacionar bem com a comida. E aí, quando ela já esteja comendo pela boca e atingindo os níveis de nutrientes, enfim, toda a carga, né, que ela precisa para sobreviver, para viver, né? E comendo com conforto e segurança, essa gastrostomia pode ser retirada. Nesses casos, né? Tem casos que não vai poder ser retirada, porque de repente ainda a criança não consegue ter todos os nutrientes via oral, né? Então, caso a caso é avaliado, mas só para entender. Uhum. Tem uma pergunta relacionada à GTT ainda, eu acho, como é o início da alimentação para a criança de 10 meses que usa GTT como via exclusiva de alimentação? Então, na verdade, a gente vai começar a mostrar para ela que comer é prazeroso, né? Só que o comer, se ela já usa gastro, não sei se você viu aí, Rafael, ela já usa gastro desde sempre? Eu acho que sim, porque ela só fala que para um bebê de 10 meses. Só. Tá, Mais tá, nada. tá. Então eu vou partir do princípio aqui, né? Qualquer coisa a pessoa nos corrija. Eu vou partir do princípio aqui que essa criança usa a gastrostomia desde antes da introdução alimentar. Então, se eu chegar de repente, né, com alguma coisa já direto para essa criança comer, ela não vai conseguir, ela não aprendeu ainda, né? Só que aí a gente vai pensar também nos sinais de prontidão, como quando a gente estava pensando lá no bebê de 6 meses, né? Então, de repente, ela levava objetos à boca? Não sei. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado. Mas, de qualquer forma, a gente quer que ela comece a participar das refeições em família. Participar das refeições em família é uma orientação muito importante, tanto para essas crianças quanto para qualquer outra criança com dificuldade alimentar. A refeição em família, numa refeição em família, a gente propicia que essa criança comece a se interessar pela comida que está ali em cima da mesa, né? Porque às vezes vai chegar ali um pratinho e ela vai comer, ela não sabe o que tem ali, tá tudo misturado, enfim. Então, essa criança com a gastro, com 10 meses, também temos que colocar ali. Tem muitas crianças que usam a gastro e não são alimentadas à mesa. Elas são alimentadas no quarto, na frente da televisão. Então, elas não aprendem os sinais do organismo de fome e saciedade. Então, a hora que a gente está ficando com fome, que a gente começa a ficar meio incomodado, o bebê tem que aprender isso, né? Quando a gente fala da alimentação responsiva, os pais percebendo as feições da criança, se aquilo tá agradável, se não tá, né? Se tá legal ficar aqui à mesa, tô sentindo um cheiro, tal. Então, a alimentação responsiva
vai mostrar tudo isso para essa criança, para que ela possa entender e ter um relacionamento de confiança, uma coisa agradável ali no momento da mesa, né? Mas essa criança com a gastro, ela vai passar pelo processo da introdução alimentar, né? Pensando que ela ainda não teve, via oral, de acordo com o contato com o pediatra, com o gastropediatra, às vezes com a nutricionista, para entender o que ela está precisando ali, quanto que está indo pela gastro, quanto que ela está colocando, que ela está aceitando via oral. Então tem todo esse aprendizado como uma criança. Trabalhar com os cheiros é muito importante também. Para o aprendizado alimentar, a gente precisa do olfato associado ao paladar, né? A gente precisa da memória desses dois juntos. Outra pergunta: se vocês, né, o Instituto, tem experiências com crianças que nasceram com mielo, meningocele, que não sente e nem tem movimento da cintura para baixo. Então, na verdade, o Instituto, a gente atende, né, vários tipos de paciente, mas às vezes o Instituto não tem a estrutura para atender, às vezes um paciente que vai chegar ou cadeirante, ou que tenha uma dificuldade de mobilidade muito grande ali, né? Que requeira mais, como se diz assim, o espaço físico mesmo, né? Às vezes é diferente, né? De uma clínica que atende PC, que atende, né? Com paralisia cerebral, que atende pacientes mais graves, né? A seletividade alimentar severa pode prejudicar o desenvolvimento crâniofacial em uma criança de 5 anos? E aí eu queria fazer uma pergunta, puxar um gancho. Qual seria a diferença assim mais grotesca entre a recusa e a fobia? Tá, qual que você quer que eu responda primeiro? Vou falar essa daí que você Tanto perguntou. faz. Então, a gente tem a neofobia, que é a dificuldade da criança experimentar um alimento novo. E às vezes as crianças podem, por um período ali perto de 1 ano e meio, 2 anos, passar por essa neofobia. Mas não quer dizer que aquilo tá instalado ali, ela não vai provar mais nada. Às vezes faz parte ali do aprendizado mesmo, tá? Então isso é uma coisa. E o que você tinha perguntado? A seletividade, né? Isso. Então, e a seletividade, às vezes, não tem a ver só com o experimentar. Tem a ver com essa preferência. Então, se você falar, meu filho é muito seletivo, então ele come um número X de alimentos e ele não aceita outros alimentos. Mas aí o que a gente tem que pensar? Que para trabalhar com isso, né? Na verdade, às vezes a gente pensa assim, não importa muito o nome que a gente dê, né? O trabalho vai ser o mesmo. Esse paciente tem uma dificuldade alimentar, então por isso ele tem uma recusa alimentar. Esse paciente tem uma seletividade alimentar, mas porque ele tem uma dificuldade ali, mas ele também vai recusar alimentos diferentes, né? Alimentos que não fazem parte do cardápio dele. Então as coisas se misturam. E é por isso que hoje em dia a gente nem fica muito preso. Às vezes, a gente usa muito ainda, né, o termo seletividade, recusa, dificuldade. Mas a gente teve, em 2019, ano passado, um consenso que unificou essa nomenclatura. Então, agora a gente diz que são os distúrbios pediátricos alimentares. Ainda não está muito difundido, mas é uma coisa que agora tá chegando mais no Brasil com esse nome, né? Com esse título aí. E aí, esse estudo mostra pra gente que a dificuldade alimentar, que o distúrbio alimentar pediátrico por 4 questões que podem acontecer, né? Quando a gente pensa aí nas etiologias da dificuldade alimentar, podem ser por problemas médicos, questões médicos e orgânicos, podem ser por questões psicossociais, podem ser por questões nutricionais e por questões de inabilidade motora oral. Então, o termo agora adequado seria esse. E eu já esqueci a sua outra pergunta. A outra pergunta era qual o impacto da seletividade ou da recusa no desenvolvimento crâniofacial. Então, a gente tinha que entender direito, né? Quando a gente pega só a pergunta assim, às vezes é arriscado, né, responder. Mas, enfim, a gente deveria entender
desde quando começou essa seletividade? Começou desde sempre? Essa criança não conseguiu desenvolver essa mastigação? Então, essa é uma coisa, né? Essa criança começou agora recente com essa seletividade, então ela já desenvolveu tudo isso aqui, né? A musculatura orofacial, né? Mas, de qualquer forma, a gente não tem que pensar que esse desenvolvimento da musculatura orofacial vem em virtude só dessa mastigação, em virtude só dessa seletividade. Então, de repente, ele aceita outras coisas que ele conseguiu ali minimamente desenvolver, né? Porque outro mito, lembrando agora, que também está meio relacionado com isso, é o seguinte: crianças que não mastigam, crianças que não comem coisas duras, não vão conseguir falar. Então tem que mastigar coisa dura para fortalecer essa região para conseguir falar. Não, os pacientes que chegam com recusas alimentares extremas lá no instituto, eles falam perfeitamente, melhor que a gente. Todos os R's, todos os L's, a articulação perfeita. Deixa eu ver aqui, porque tem muita pergunta. Uhum. Deixa eu ver. A Aqui tem TO e a fono. Hã? Você quer responder a de baixo? É porque eu tô Não, tentando. é que eu vi uma aqui, né? A criança com dificuldade alimentar pode ter apraxia de fala? Sim, ela pode ter uma apraxia de fala associada, né? Não quer dizer que a criança com dificuldade alimentar tem sempre uma apraxia de fala, né? Então ela pode ter sim, porque tem essa inabilidade, essa dificuldade aqui, né, para falar, e também pode ter para comer, mas ela pode ter só para falar, porque a gente tem a apraxia de fala e a gente tem a apraxia oral ali, a apraxia, né? Ela consegue às vezes fazer um exercício motor oral, ela consegue às vezes comer, mas ela tem uma apraxia de fala, né? Então as coisas não necessariamente uma leva a outra aí, como a pergunta, se é que eu fui clara. A TO e a fono atendem juntas na mesma sessão? E aí eu gostaria também de incrementar a pergunta em pacientes com distúrbios do processamento sensorial. A gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, que foi o que eu consegui ler, quem trata isso é a TO. Qual é o papel do fonoaudiólogo dentro desse quadro? Da criança que chega para vocês com recusa, mas, vamos dizer, a base é o distúrbio. Exatamente. Então, se a gente na avaliação chegou à conclusão que tem uma alteração sensorial, a gente no instituto vai avaliar. Essa criança já. Porque vamos pensar que essa criança chegou no instituto porque ela está com uma dificuldade alimentar. A gente quer entender qual é a base dessa dificuldade alimentar, né? Não é uma base orgânica, é uma base sensorial, enfim. Será que essa criança já. Não tem regra, não tem regra. Essa criança já pode começar a fazer a fono ou ela tem que trabalhar um pouco dessa parte sensorial para conseguir minimamente lidar com os estímulos, né, na sessão e mesmo do alimento, enfim. Ou se essa criança vai fazer fono e TO ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, a agenda não casa, né? Ela vai fazer um dia fono, outro dia TO. Na verdade, a maioria, o que a gente preconiza no instituto, quando essa criança vai fazer fono e TO, ela passa na TO e depois ela vai para fono. Em muitos casos, a gente já tem atendido também em conjunto. Então, a TO e a fono entram na mesma sessão para trabalhar a parte alimentar junto com essa parte da integração sensorial. Então, tem de tudo um pouco, assim, não tem regra, depende do paciente. Quais são, além dos sinais que você falou, da criança ter estabilidade já do pescoço, dela ter um interesse, da relação mão-boca, quais são os sinais que podemos dizer quase preditores da dificuldade ainda no bebê? O que você já identifica no bebê que pode ser um sinal de alerta ou ainda não tem nada estabelecido? A gente pode pensar numa criança que já estava com dificuldade de amamentação desde sempre. Alguma coisa ali pode já tá errada. É algum sintoma gastrointestinal, é alguma inabilidade, né? Tem as fonos que trabalham nas UTIs, neonatal, nos berçários, enfim. Então, essa criança, se já tem esses sinais, muito provavelmente pode ter alguma questão lá na frente, né? Então, o que seria ideal? Que essa mãe fosse orientada do que já ir fazendo com essa criança antes da introdução alimentar. Não esperar esse problema aparecer, né?
Observar esses sinais de prontidão depois para realmente introduzir a alimentação, estimulá-la a colocar a mãozinha na boca, colocar mordedores na boca para ir estimulando, para ter experiências orais agradáveis, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito alerta sempre, mas se a gente for pensar que é antes da introdução alimentar, então eu vou pensar lá na amamentação. Essa criança pode ter um refluxo, pode estar incomodando, né? Ela mama e vomita. Então, Tá. a gente tem que ficar atento quando entrar essa alimentação. Sobre o BLW, você indica e aí perguntaram se o BLW ele pode prevenir os riscos, ele pode prevenir a dificuldade alimentar. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o método de introdução alimentar chamado participativo. Então, se a gente pensar que existe o método tradicional, que é a frutinha amassada, então ficam os gruminhos da própria fruta para a criança começar a comer. Tem o método BLW, que são os pedaços que a criança vai tentando ali se organizar, mas talvez ela não vá ingerir uma quantidade nutricionalmente suficiente como aquela que estava lá iniciando com a papa amassada, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza, e nós também no Instituto, o método participativo, que é quase uma junção dos dois. Então, essa criança, essa mãe garantindo essas experiências orais para a criança, dando os pedaços, dando o alimento em si para que ela possa se estimular, né? Tomando cuidado com o corte correto, com o tamanho correto, esse alimento não soltando um pedaço na boca da criança, e nutricionalmente ela conseguindo se nutrir, né? Com essa papa amassada, não lisa batida, amassada com os gruminhos. Tá? E aí a criança que faz, que o método do BLW é preconizado, essa mãe tem que estar em amamentação livre demanda para garantir esses nutrientes para esse bebê. Agora, falando um pouco sobre a amamentação, perguntaram lá atrás, qual a relação entre a dificuldade na amamentação e a dificuldade na alimentação, na introdução alimentar? Então, é um pouco disso que eu estava falando, né? Se essa criança já tem alguma dificuldade, seja na sucção, né? Ali na amamentação, seja porque ela tem um incômodo gastrointestinal, ela está fazendo um registro de que às vezes comer não é tão gostoso, né? Porque o leite é a comida dela nessa fase, né? Então, às vezes, na introdução alimentar, ela pode ficar um pouco mais arredia, não sei se seria essa palavra, enfim, assim. Então, eu já tenho que ficar atenta a como eu vou fazer a introdução alimentar dessa criança. Por isso que eu disse que a gente acha importante essa mãe ser orientada antes da introdução alimentar, né? E aí, quando a gente fala da nossa anamnese, da nossa entrevista, essa criança chegou agora, com 3 anos, está só comendo papa. Quando você começa a investigar, ela já não mamava direito, ela já não vinha bem, né, com essa parte da alimentação desde sempre. Então, são indícios que aquilo começou lá atrás, né? Rafael, a gente só tem que ficar atento com o horário, não é? Sim, faltam 7 minutos. Senão você não salva. A última pergunta, porque senão a gente não consegue também falar. Sim. A chupeta auxilia nessa parte de sensibilização intraoral? Então, não chega a ser uma dessensibilização intraoral, né? A chupeta tem a função ali da função sucção, certo? Mas quando a gente pensa na dessensibilização intraoral, é um negócio mais agradável, é um negócio mais divertido para a criança, né? A boca da criança é a janela para o mundo ali, para ela. Então, a hora que ela se estimula, a hora que ela coloca o dedinho ali na boca, é diferente daquela chupeta que tá só ali, né? Então, assim, é um estímulo, mas não é um estímulo 100% competente para que seja feita uma introdução alimentar só porque ela usava chupeta, né? A gente está indo para os 5 minutos finais, então, assim, uma das maiores pedidos foi a indicação de material. Uhum. O que você indica para ler?
E cursos, livros, o que que você indica para quem está tanto iniciando como para quem já está começando? Uhum. O que a gente pode deixar acessível para vocês, que eu acho muito legal, né? Principalmente para vocês aí que estão começando a se interessar pelo assunto, aí os alunos da graduação, no perfil do Instituto, né? Vocês estão assistindo aí, então tem o LIAF, tem o Instituto Infantil, sigam o Instituto. Tem um link lá na bio que tem acesso a muitos e-books gratuitos que a gente tem no site, então é legal de vocês darem uma xeretada, tem bastante coisa lá gratuita. E aí, obviamente, tem os 2 livros da Patrícia, né? Que a gente depois pode colocar, se o Rafael me permitir, a gente colocar nos stories, de repente, a foto deles, enfim, Claro. porque eu acho que pode ser interessante, né? E lá também tem, no próprio site do Instituto e no Instagram, tem como comprar pela editora Ideia. Então, são 2 livros, assim, pioneiros no Brasil, né? Com abordagem integrativa. Não tem outra fono, não tem, né? Sou obrigada a falar aqui que aborde do jeito que a Patrícia aborda e trouxe para o Brasil, que é realmente o diferencial do Instituto, né? Eu acho que a gente conseguiu responder a maior parte das perguntas, conseguimos fechar um raciocínio. A gente já vai para os 4 minutos, então acho que não vale a pena a gente fazer uma pergunta e ficar pelo Aham, meio. aham. Então, assim, queria agradecer muito a Rosana por ter aceitado o convite, por ter toda a disponibilidade do mundo para a gente aqui. Foi um prazer enorme. Eu acho que o pessoal também gostou, o pessoal está elogiando aqui. E se você quiser falar alguma coisa, deixar algum comentário, alguma coisa, a Não, gente tem tempo. só quero super te agradecer, né? Quanto mais a gente puder divulgar sobre dificuldade alimentar e sobre a abordagem integrativa, né? Tão especial para a gente, com tantos resultados que a gente tem lá no Instituto, né? Se alguma mãe tiver alguma dificuldade, quiser tirar alguma dúvida, também pode mandar um e-mail, pode entrar lá no site do Instituto e mandar um e-mail, pode entrar direto no Instagram e mandar uma pergunta lá no direct que a gente vai responder. Vou depois te mandar a foto dos 2 livros para você postar pra gente, né? Já que eu não tô com eles aqui. E é isso. Eu queria super te agradecer. Tô vendo a Patrícia colocando umas palminhas lá, É, né? ela Paty, está tudo desde o isso. início aqui. Tudo isso graças a você, né? A muitas famílias que já foram ajudadas e quanto mais fonos a gente puder. A gente também tem depois, que agora está em época de pandemia, mas a gente também dá cursos, a Patrícia tem um curso online, tem muita coisa. O mais importante é saber que o fonoaudiólogo que deseja atender crianças com dificuldade alimentar, ele tem que estudar. Então, não pode ter preguiça, porque assim, é uma coisa muito nova. A gente não aprende na faculdade. Imagina, na minha época, então, eu aprendia menos ainda, né? Quando muito falava de motricidade orofacial e um pouco assim de disfagia. Então, essa, como se diz assim, essa curiosidade, né, com relação a essa área, deve ser levada em conta para vocês começarem a estudar aí também. Tá. Muito Tá bom? obrigado novamente, Patrícia. Boa noite a todos. Eu vou deixar a live salva aqui, tá? É isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Tchau. Rafael. Tchau, um abraço.